Você sabia que o INSS comete muitos erros ainda nas concessões dos benefícios e lá atrás cometia mais ainda em benefícios concedidos anteriores à reforma? E eu tô aqui para te contar um caso que analisamos aqui, na ABL Calc e verificamos que o INSS, em alguns períodos, em vínculos ali, no CNIS, que não tem salários posteriores a 7,94, que estão em brancos. Vamos um exemplo, de 7,94 até 2000 tem salários, e entre 1 de 2000 a 7 de 2000 não tem salários. O INSS utiliza salário mínimo nesse período, e você sabia que isso está errado? O INSS deveria abrir alguma exigência, verificar na CTPS se não tem alteração salarial e colocar o salário mais próximo que ele deveria receber, mas não, ele não faz isso, ele considera salário mínimo. Em algumas ocasiões, isso afeta muito o RMI do cliente, principalmente para aqueles clientes que caíram no mínimo divisor. Quanto menor o salário, pior para ele. Então, tem casos aqui que a gente analisa que esses salários são próximos ao teto, são metade do teto, ou são bem maiores que o salário mínimo. Então, é possível você revisar o benefício do seu cliente, pedindo documentos a ele como o Lerits da época, verificando se ele consegue contato com a empresa para puxar todo o extrato dos pagamentos feitos por eles, ou até mesmo utilizando-se da CTPS, se ela tiver ok, se ela tiver legível, verificando se lá ainda tem alterações salariais, porque o CNIS tem algumas falhas. Então é muito importante você sempre fazer um comparativo, que é o que fazemos aqui na ABL Calc. Comparamos o CNIS com a carta de concessão e verificamos que sempre há alguns lapsos, e esses lapsos, quando a gente joga na nossa planilha, elas apontam erros e fala que ali não tem salário, que o que faz a gente ver o CNIS e ver se ali tinha vínculo, se não tinha vínculo, e tentar entender o que estava acontecendo e o porquê o INSS não utilizou esses salários. Então sempre mandamos informações para os advogados assim, verificamos que o INSS utilizou o salário mínimo ou não utilizou nenhum salário nesse período, só que tem vínculo, então deveria ter salário. Várias coisas podem ter acontecido, então pedimos mais informações para complementarmos o nosso cálculo. E sempre utilizamos, nesses casos, para cálculo inicial, a CTPS, para verificar se é vantajoso mesmo com o salário da CTPS, se não é vantajoso, se a diferença vai ser muito pouca, ou se vai ser uma diferença bem vantajosa. Geralmente, ou é muito pouca, quase mínima, ou é bem vantajosa, acima de 50, 100 reais de diferença entre o benefício, que evoluído aumenta mais ainda, evoluído para hoje. Um exemplo, uma pessoa que se aposentou em 2013 com esse erro, era a diferença de 50 reais, 60, 70 reais. Hoje vai estar bem maior, porque é aplicado sempre correção anual pelo INSS. E quanto menor o benefício, menor vai ser a correção que vai acontecer nele no ano seguinte. Menor vai ser aquela diferença que aumenta, quando é aplicado aí o índice de correção anual pelo INSS. Então fique atento quando você pegar os documentos do seu cliente para fazer alguma análise. Ou encaminhe para a gente que a gente analisa para você. Que a gente faz esses comparativos e vê se não tem erros mínimos. Às vezes são erros mínimos. Um exemplo, um erro que o INSS cometeu, que achamos algumas vezes aqui fazendo análise. Aposentadoria proporcional acontece em benefícios até 2017, 2018, dependendo muito ali, acontece a aposentadoria proporcional, que o coeficiente não é 100%, é 70%, é 80%. Dependendo do caso. Por quê? Às vezes o INSS não faz a contagem correta, não considera dias, não considera ali só considera as informações do CNIS, ou o vínculo no CNIS não está fechado, e o INSS não olha na CTPS para fechar esse vínculo para aumentar os dias. E recentemente pegamos um caso aqui, e quando fizemos a contagem e batemos o CNIS com a carta, verificamos que a contagem estava errada, que faltava dias ali, o que gerou o aumento no coeficiente do cliente para 100%, porque 35 anos, com 35 anos o coeficiente é de 100%. Tem casos que as pessoas se aposentam com 34 anos, 10 meses, e o coeficiente é proporcional, utilizando-se da regra da aposentadoria proporcional. Então, há casos que você consegue até mesmo por enquadramento profissional para aumentar o tempo de contribuição e tornar uma aposentadoria integral. Então fique atento, verifique essas possibilidades com seu cliente, veja se a contagem de tempo está certa, verifique se o CNIS está batendo com a carteira de trabalho do seu cliente, porque há várias possibilidades ainda de
aumentar a RMI dele, ok? Até mais, conte sempre conosco.